Sim, sim, tá tudo pronto, tudo preparado. Mais uma belíssima história da meia-noite. Ele é escrivão. Gente, essa história é muito interessante, porque esse rapaz é um senhor. Eu falei rapaz assim por uma questão de educação e considerar que meus amigos todos são jovens. Hoje ele já é aposentado, é um senhor. Wilson Melo, o nome dele. Ele trabalhou por muitos anos como escrivão de juízes num fórum. E ele conta história bastante interessante da meia-noite. Uma história das mais interessantes que eu já recebi. Wilson Melo, olha, um abraço para você. Obrigado por tudo que você escreveu. E eu agradeço o privilégio de ter sido escolhido para me tornar o contador de histórias dos fatos que você vivenciou enquanto escrivão de fórum. Ele atendia a 3 juízes nessa comarca na qual eu trabalhava. Ele atendia a 3 juízes, mas ele era dupla, especialmente com um juiz chamado Venceslau. Esse meritíssimo, esse magistrado, esse senhor chamado Venceslau, esse juiz, escolhia sempre o amigo Wilson para que eles fizessem duplas. O juiz tinha uma narrativa e ele era muito ágil na datilografia, e ele chegava a escrever acho que 120 palavras por minuto na máquina de datilografar, na Hamilton, conforme ele narra. A história, vocês vão gostar muito. Mas, antes até de eu entrar na história, eu tenho a responsabilidade, e vou fazer aqui um aviso. Se você é uma pessoa muito sensível, se você às vezes não gosta assim, de histórias muito fortes, então já estou te avisando, tá? Tem aqui no canal 2.000 histórias, você pode ouvir qualquer outra, porque essa tem essa coisa assim mais forte na narrativa do meu querido Wilson Melo. Escreve muito bem, escrivão tantos anos, tanto tempo, descreve uma história como ninguém, mas tem esses gatilhos. Então você, se está com o teu espírito preparado para ouvir a história, pode ficar aqui. Agora, se você é uma pessoa mais sensível, eu já estou te avisando, tá certo? Tudo pronto? Tudo preparado? Ah, tá. Antes de eu começar aqui a história do Wilson, eu queria agradecer demais e mandar um beijo para essas pessoas carinhosíssimas que me dão tanto apoio e alegria. Josiane Castro, ela era nossa assinante e voltou a ser. Ô Josiane Castro, muito obrigado, meu amigo. Um beijo muito carinhoso para você, tá certo? A Sabrina Novaes não era nossa assinante e virou a nossa assinante. Obrigado, Sabrina. Beijos também para você. Assim como agradeço também a Maria Patrícia Poloni, que já era nossa assinante e voltou a ser a nossa assinante. Que bom! E o Gilberto Mendes? O Gilberto Mendes, ele fez um upgrade. Ele era premium aqui no canal, fez um upgrade e agora ele é VIP. Gilberto, muito obrigado. Muito agradecido mesmo. Ô Paulinho, eu quero te dar um presente de Natal. O que você quer ganhar? Sabe o que eu quero ganhar? Eu quero ganhar você como membro do canal. Se você puder me dar esse presente, eu vou ficar tão contente, tão feliz. Você pode? Se puder, entra aqui no canal. Vai ser uma honra muito grande para mim. Perfeito? Abaixo do vídeo, todas as orientações e informações para que você seja membro. Ô Paulinho, se eu quiser mandar assim, um presente para tua equipe, bom, aí você manda pelo Pix. Né? O Pix tem uma chave Pix e especialmente vai ajudar aqui o meu querido Careca, o nosso motoboy, cuja esposa Maria Alice está na 15ª semana de gestação. Contente, feliz, né, meu irmão? Hein, Careca? Isso aí, ó. A chave Pix fica bem ao lado do título de cada história. Tem um telefone e esse telefone de São Paulo é o 0 operadora 11 95133 6677. Esse telefone, ele também é
o WhatsApp. Então, através do WhatsApp, você pode mandar sua mensagem e faremos chegar sua mensagem a quem de direito. Você pode participar, inclusive pedindo orações para a nossa querida Dona Elza Maria, aquela senhora lá do Distrito Federal, lá de Brasília. Um beijo, viu, Dona Elza? E tudo do melhor para a senhora. Bem, fiz os avisos, fiz as recomendações, agora eu vou apresentar. Deixa eu dar uma opinião aqui a mais. Eu não tenho o menor problema, não. A história é muito boa, muito boa. É forte, mas é muito boa. Meu querido Wilson Mello, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história do meu amigo Wilson Mello, o escrivão dos juízes, aqui no nosso canal, acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Wilson Mello e durante muitos anos eu trabalhei como escrivão de vários juízes da nossa comarca. Trabalhei no fórum até me aposentar e fiquei nessa função desde o ano de 1973 até 1990. O meu forte sempre fora a datilografia. Eu enfrentava uma máquina de escrever com vontade, sabe? E seguia as falas dos juízes num ditado ininterrupto. O juiz ia falando e eu ia escrevendo. O mais fantástico, o mais incrível, é que nunca nenhum juiz precisou voltar uma frase sequer para que eu fizesse qualquer tipo de correção. Meus dedos ágeis e minhas batidas certeiras nas teclas da minha Hamilton davam o ritmo à fala de muitos magistrados. Vou impressionar agora, mas eu chegava a datilografar até 120 palavras por minuto. Mas levem em conta que era na máquina de escrever, que era muito diferente dos modernos computadores de hoje em dia. As máquinas de escrever, elas não tinham o delete e, portanto, não admitia falhas, não admitia erros. Aquela coisa do branquinho, surgiu muito depois. Mas era assim que eu ganhava destaque no fórum. Todo juiz queria ir para a audiência com Wilson Mello como escrivão. E eu acabei participando de muitos julgamentos e, por isso mesmo, vendo coisas incríveis e escrevendo sobre aquelas histórias fantásticas. Hoje eu quero, junto com você, Paulinho, recordar algumas dessas histórias. E o que me proponho é exatamente fazer isso. Narrar nada mais do que um compilado de casos dos quais eu participei direta ou indiretamente ao longo da minha carreira. E até vou deixar aqui uma coisa avisada. Eu pretendo voltar noutras oportunidades para também poder contar outras histórias tão interessantes quanto estas que eu quero narrar. É preciso que vocês saibam que eu não sou um homem dado a eufemismos. Eufemismos. Para quem não sabe, eufemismo é aquilo que atenua a palavra, sabe? É uma palavra mais agradável que a gente às vezes lança a mão para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra, de outra locução verbal. Uma coisa que é mais grosseira, você atenua. Por exemplo, dianho ao invés de diabo, demo ao invés de demônio. Palavra que o povo procura evitar. Ou às vezes um caramba, ao invés de escrever a palavra terminada em alho. Eu tinha que escrever o que o réu
e testemunha falasse, e aquilo que os juízes tinham coragem de repetir. Nossa, eu já tive que escrever cada coisa, Paulinho, e ditada por um magistrado. Não que ele tivesse falando aquilo de propósito, mas é que ele ouvia do réu ou da testemunha e ele queria que constasse no processo exatamente aquela palavra, sabe? Porque às vezes não adianta o eufemismo, como eu disse, não adianta atenuar, porque depois na leitura o julgamento acaba sendo outro. Dá para entender? Né? Uma coisa é você escrever a palavra como ela foi dita. Não adianta você querer enfeitar, diminuir o rigor daquela palavra. Era isso. Então às vezes eu tinha que escrever a coisa bruta como ela era. A minha escrita passou a ser desde então nua e crua. E vou dizer mais, às vezes a minha escrita chegava a ser brutal. Confesso que algumas situações chegam a ser estranhas e até perturbadoras, mas desde já afirmo que são todas verdadeiras e que não farei aqui qualquer esforço para abrandá-las. Não, vou falar de coisas fortes, vou falar de coisas pesadas e, como eu disse, não vou abrandá-las, não usarei de eufemismo. Na verdade, eu fui obrigado a escrever sobre as loucuras praticadas pelo ser humano. E olha as coisas mais absurdas. Certa vez, eu e o juiz Venceslau, nós tivemos que nos deparar com aquele caso. Um depravado sexual. Olha o que ele fez. Ele era médico. Ele era médico recém-formado. O que ele fez? Ele decepou a cabeça de uma irmã, a própria irmã, e ele colocou na mochila para praticar sexo oral durante o seu plantão médico com a cabeça que ele tinha decepado da irmã. Aquele relato causava náusea nas pessoas todas no plenário. Mas eu e o juiz Venceslau tínhamos que fingir normalidade. E houve um momento em que o juiz Venceslau teve que perguntar para esse depravado: mas então responda-me uma pergunta, senhor. O senhor degolou a sua irmã para que ela lhe fizesse sexo oral no trabalho, mas evidentemente isto não ocorreu, porque ela estava morta. E como foi que o senhor fez? O depravado, ele olhou para o juiz Venceslau e respondeu: isso é o que o senhor pensa. Pois saiba o senhor que ela me obedeceu, sim. E mesmo eu só tendo a cabeça dela, ela fez sim. Fez tudo conforme eu mandei que ela fizesse. Cortar-lhe a cabeça foi a maneira que eu encontrei para que ela me obedecesse. Quando ele deu essa resposta, ficamos nessa hora, eu, o juiz e todos ali presentes, ficamos todos arrepiados em plenário. Podíamos atribuir essa resposta do depravado à sua loucura, mas ele deu detalhes de como a cabeça da irmã dele fazia tudo que ele ordenava. O tal do sexo oral, diz que a cabeça, degolada, fazia o que ele mandava. Ele era réu, confesso, e no final o juiz me consultou: Wilson, diga uma coisa, você achou que esse sujeito, ele, no depoimento dele, ele falou a verdade? No depoimento dele? E eu respondi para o juiz: olha, excelência Venceslau, ele falou tudo com grande convicção e eu acho, sinceramente, que esse homem falou a verdade. Meu Deus, houve também um relato que eu escrevi com lágrimas nos olhos e eu percebi na voz do meritíssimo, do juiz, eu percebi um embargo. Ele teve que tomar vários goles d'água para conseguir fazer o seu ditado.
Chegou em nossas mãos aquela história. Aquela mãe, sem alma, sem sentimentos. Ela esquartejou o filho de 2 anos para poder se vingar do marido dela. O marido era muito apegado ao filho e ele se separou da mulher para ficar com uma outra, mais jovem que ela. E quando o marido veio para a primeira visita ao filho depois de separado, ele perguntou para a esposa dele: mulher, cadê o menino? Cadê a criança? Eu nem vou dizer o nome do menino, eu até me lembro o nome da criança, mas eu não vou falar em respeito a outras crianças que possam ter o mesmo nome, porque é um nome comum. E aí a mulher, olhando para o ex-marido dela, simplesmente falou para ele: o menino, você veio visitar? O menino está no freezer. O pai não entendeu a resposta. Ele ficou mudo, esperando uma nova explicação. E então a mulher, ela mesma, abriu a porta do freezer e exibiu para o ex-marido os pedaços do filho, de 2 anos, os pedaços já congelados. O pai enlouqueceu na hora. E pouco tempo depois, esse pai também morreu. A própria mãe fazia ali o relato e nesse dia não conseguimos controlar as lágrimas. O juiz ainda perguntou para ela, para a mãe, se ela se arrependia do que havia feito. E ela respondeu que sim, que se arrependia. Achamos então que lhe restasse um pouco, ao menos, de sentimento humano. Não era nada disso. Ela explicou. Ela dizia que se arrependia porque nem assim ela ficou livre do menino, que toda noite aparecia para ela e chorava a noite inteira, impedindo-a de dormir. Ela se arrependia porque agora ela não conseguia dormir mais em paz. Olha que cabeça que tinha essa mulher. Ou a falta de cabeça dessa mulher. Sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eram casos terríveis. Mas um desses casos, eu guardei as folhas que eu mesmo escrevi. E hoje eu quero apresentar esse caso para vocês. Esse caso é como o pessoal fala agora modernamente, é muito louco esse caso. É uma prova do quanto a mente humana é maquiavélica ao elaborar crimes e do quanto existe de mistério oculto entre o céu e a terra. Portanto, eu até aconselho aos mais sensíveis que parem por aqui. No canal há tantas outras histórias, mas se você for forte, como eu, e até capaz de trabalhar como escrivão de juízes, como eu trabalhei durante anos, fique e ouça esse relato. Dito isso, o risco é de quem se arrisca. Paulinho, eu vou contar essa história. Esse caso teve início numa manhã de uma segunda-feira, numa rua, eu vou até dizer o nome, não vai comprometer, chamada 7 de Setembro. Naquele município, naquela localidade, naquela nossa comunidade. Rua 7 de Setembro. O bairro eu prefiro não declinar. A dona Berenice Faustino Limão era rechonchuda, branca, tinha na época por volta de 72 anos. Vestido balonê esverdeado.
Ela movimentava-se com um andador ortopédico, consequência de fraturas no fêmur após cair dentro de casa havia alguns meses. Ela residia ali, na 7 de setembro. E ela teimou com a família que já podia ir ao final da rua e voltar sozinha. Apesar da calçada ser toda esburacada, estreita, mas a 7 de setembro era uma rua bonita e muito arborizada. Só que tinha uma desvantagem, essa arborização fazia com que as raízes das árvores saíssem para fora, estufando às vezes a calçada. Então deixava a calçada bastante irregular e, portanto, ficava perigosa a calçada para quem passasse por ali, para quem tentasse caminhar por ali. Os riscos eram muitos, especialmente para quem usava um andador. Um neto ou uma cuidadora sempre acompanhavam essa senhora no passeio matinal dela, a dona Berenice. Mas ela reclamava, você sabe como é que é a pessoa dessa idade? Ela tinha 72 anos e dizia: não, eu não sou nenhum bebê, eu moro nesse bairro a minha vida inteira, sei cada centímetro dessas calçadas e nada vai me acontecer. Ela esbravejava, ficava brava. Ela passava sob uma moreira, atrás de uma fila de carros estacionados no meio-fio, quando do nada, uma mão fedendo a graxa tapou a boca da dona Berenice. A voz veio por trás, sussurrando: hoje é seu dia, querida. O homem era forte, truculento, e não deu para aquela senhora nenhum tipo de chance. O que ele fez? Chutou o andador para longe, derrubou a dona Berenice de bruços no chão. O vestido dela foi erguido, a calçola cor de pele e a fralda geriátrica abaixadas com violência, arrancadas em verdade. Uma mistura de graxa e cuspe foram lubrificantes. Ainda assim, a sodomia foi abrupta, tensa e devastadora. O pênis desse sujeito era descomunal. De acordo com o relatado, grande, grosso, violento, parecendo estar enrolado em arame farpado, destroçando o esfíncter anal daquela idosa, fazendo a região ficar mutilada e expelir por ali muito sangue e fezes numa dor enrijecedora. Carros transitando pela rua, pássaros cantando nos arvoredos, pessoas em casa assistindo televisão, cuidando de suas plantas, tagarelando, marcando suas consultas médicas ao telefone. Uma adolescente, inclusive, naquela hora, deixou uma residência a uns 30 metros à frente, na mesma calçada, indo para a escola, entretida, não viu nada, não se deu ao trabalho de olhar à sua volta, apenas caminhou em frente. A imobilidade do corpo indefeso da dona Berenice jogado ao chão, o fedor e a coloração asquerosa se acentuando sob repetidas invasões. Isso tudo massageava o ego daquele depravado sexual. Seu prazer era subjugar, perverter a moralidade, oculto à vista de todos. E isso acariciava o seu ego depravado e doentio. Mas ainda não era o suficiente. Aquele homem desferiu o primeiro soco na cabeça da pobre coitada da dona Berenice. E depois outro soco, arrancando-a do estado catatônico infligido pela dor. Ele foi tremidamente violento com ela. Dona Berenice reuniu forças, reagiu se sacudindo, tentou gritar, livrar-se daquele tormento, mas era em vão. Pelo contrário, acrescentava mais prazer à memória distorcida daquele depravado sexual, o seu agressor, até que ele atingiu o clímax para ele.
uma profunda estocada. A ejaculação, o líquido espesso saiu escaldante como lava, fazendo a dona Berenice chorar num berro estrangulado e inaudível. Ela sofreu muito. O agressor se levantou devagar, ajustou as roupas e ainda urinou sobre a idosa. Ele fez xixi sobre a dona Berenice. Em sua contagem, nada mais do que 3 minutos de satisfação. A vítima, anos e anos de constantes pesadelos, fuga da realidade, até que dona Berenice, não suportando mais o que passara, ela resolveu colocar um fim em tudo. Finalmente, a ruptura com a vida. Dona Berenice resolveu abreviar o seu sofrimento. Ela se matou. O tal do maníaco, ele, sem dúvida, ele se tornou o caso mais terrível da minha lista. E eu decidi iniciar por ele aqui nas minhas narrativas, nesse seu canal, Paulinho Boa Pessoa, porque este caso, ele ainda não terminou. Pelo contrário, eu estou apenas no início. Na época, eu tinha uma tia de nome Rosita, que também estava nas mesmas condições da dona Berenice. A tia Rosita, ela usava um andador depois de um acidente doméstico, e ela morava na mesma 7 de setembro, a mesma rua da dona Berenice. E elas tinham idades assim, a diferença entre a minha tia e a dona Berenice era cerca de 9 anos. A dona Berenice era 9 anos mais velha do que a minha tia. Minha tia, portanto, estava com 63, a dona Berenice tinha 72. Mas, quer dizer, a mesma faixa etária, vai? Mais ou menos assim. As duas eram amigas, elas se conheciam do bairro e elas iam juntas para a igreja. Então, esse caso, ele me tocou em cheio, porque eu senti que poderia ter sido a minha tia Rosita, a tia atingida, a senhora atingida pelo depravado sexual. Poderia ter sido com ela. E o que era péssimo admitir, entretanto, por mais intenso que sejam os esforços da Polícia Civil e Militar, esse maníaco que cometeu aquilo tudo com a dona Berenice e cometeu até outros 3 estupros, evoluiu o grau de violência entre eles e ainda continuava solta. Ninguém conseguia chegar até esse homem. 2 anos e não conseguimos sequer identificá-lo. Até prendemos 2 suspeitos, mas tiveram que soltar esses suspeitos ao ficar provado que eles nada tinham a ver com o caso. Não, eles não eram a pessoa culpada. E sabe, você que está ouvindo, sabe o que era mais alarmante? A perversão sexual ainda fez com que aquele tarado, aquele pervertido sexual, cometesse outras loucuras. Mas louco ele não era. O Patife conhece intimamente o bairro e as ruas dos ataques, incluindo os moradores, as suas rotinas, visto que a segunda agressão ocorreu 4 meses após o ataque feito à dona Berenice e aconteceu também à luz do dia.
sentada sozinha no banco traseiro de um antigo Volkswagen. Eu não sei se vocês se lembram, o carro era da Volkswagen, era chamado assim, Variante, era uma perua Variante. A octogenária, a senhora de Laura, ela aguardava o retorno da sua neta, quando esse mesmo indivíduo, ele invadiu o carro, surpreendendo brutalmente a dona de Laura. A dona de Laura foi brutalmente agredida, sodomizada, teve o rosto desfigurado por socos e diversas vértebras quebradas. A moça, a neta dela, levava a avó ao médico 2 vezes por semana para tratar de problemas gastrointestinais. E ela tinha o costume de tirar o veículo da garagem, essa Variant, e estacionar no meio-fio para aquecer o motor. Enquanto isso, a moça percebeu que ela havia esquecido os envelopes com os exames dentro de casa. Então ela saiu do carro para buscá-los. Quando ela retornou, ela quase teve uma síncope ao encontrar a tia de Laura, na verdade a avó dela. A gente, por respeito, chamava tia. Ela encontrou a dona de Laura naquele estado deplorável. Deplorável. E eis que o caos teve início. Afinal, pensava-se que o bárbaro ataque a Berenice tinha sido aleatório e por razões particulares. De repente até uma vingança. Quer dizer, a polícia trabalhava com todas essas possibilidades. A própria família fazia questão de ocultar aquilo, não queria que aquilo se propagasse. Tal comportamento parece estranho à primeira vista, mas não é fácil compreender que o estigma do estupro pode ser ainda mais vexatório que um crime de morte violenta. E com aquela ocorrência já se falava em estuprador serial. Quer dizer, aquele sujeito, ele era um serial estuprador. Durante um bom período, aquela rua, a 7 de setembro, e seus arredores, se transformaram numa espécie de campo de guerra, com guaritas, seguranças privadas sendo implantadas, árvores ganhando poda para melhorar a visibilidade, porque ela era uma rua muito arborizada, conforme eu já falei aqui. Então as árvores eram podadas pela prefeitura agora, mas pena que na época não se falava e não existia ainda as câmeras de vigilância. Nós não podíamos contar com isso. Mas a polícia militar realizava muitas rondas periódicas e investigava ali, interrogando pessoas, coletando amostras de sangue, saliva de praticamente todos os moradores e conhecidos, para ver se descobria quem era aquela pessoa. Porque as senhoras atingidas, elas não conseguiam descrever tamanha violência que sofriam com o ataque do tal do bárbaro sexual. Ainda assim, 2 meses depois, isso mesmo, 2 meses depois, Maria Cega, era assim que ela era conhecida na cidade, a senhora Maria Cega, ela que era popular na cidade por fabricar espanadores e vendê-los. Pois bem, ela era uma idosa deficiente visual, ela teve a sua casa invadida e o seu corpo violentado repetidas vezes por horas seguidas. Mais tarde, não tendo respostas às ligações telefônicas, sua filha regressou mais cedo para casa, sendo dominada, amarrada e agredida sexualmente no chão da cozinha pelo mesmo homem. Esse ataque teve um viés trágico, porque o agressor não obteve ereção e descontou a frustração dele na vítima, espancando-a com uma panela de pressão até que ela desfaleceu e morreu. Essa moça morreu. A gente não sabe se ela chegou a ver a cara do homem, o rosto do homem. Eu só sei que ele, com a panela de pressão, atingiu a cabeça dela até a morte. Antes dele ir embora,
Ele ainda violentou a senhora cega e idosa mais uma vez. Nossa, isso consternou, Paulinho. Consternou demais a nossa cidade. A cidade ficou empolvorosa. E o maníaco sexual deixou ainda um bilhete dizendo que ele só funcionava com as velhas. Ele deixou esse bilhete. Todo mundo apavorado com as suas mães, suas tias, suas madrinhas, suas avós. Só o que eu não podia supor e nem poderia imaginar era que minha tia Rosita, ela iria participar de forma ativa dessa história tão macabra. Como eu disse, ela era muito amiga da primeira vítima do maníaco, a dona Berenice. Elas iam juntas para a igreja. E naquele dia, minha tia se encontrou com a dona Berenice a caminho da igreja. A minha tia já estava conseguindo caminhar melhor, ainda contava com a ajuda de muleta, não mais do andador, mas já caminhava melhor. E foi algo tão extraordinário e sobrenatural que a minha tia, na hora, não sabia que a dona Berenice tinha morrido. Simplesmente não sabia, até porque foi o seguinte: a dona Berenice, que havia ficado traumatizada com as agressões sofridas pelo maníaco, ela tinha deixado a cidade e tinha ido morar com uma filha numa cidade distante. Mas a verdade era que ela tinha abreviado a própria vida. Ela tinha tirado a própria vida já há mais de um mês. Ela havia se suicidado. E nós sabíamos disso porque nós éramos ligados à justiça. Mas a minha tia não. Então a minha tia, ela, quando encontrou a dona Berenice já estava morta, mas ela não sabia. Ela apenas se lembrou que a dona Berenice tinha sido agredida e, na hora, acreditou que a amiga ainda tivesse viva, óbvio. Foi quando ela cumprimentou a dona Berenice e perguntou se a dona Berenice estava indo para a igreja. A dona Berenice respondeu para minha tia que não. Não, comadre, não estou indo para a igreja, não. E eu não vou essa noite. Mas ela queria que a minha tia passasse com ela num lugar. A minha tia não podia negar, embora ela ainda usasse muleta, estava andando melhor. Mas o impressionante é que a dona Berenice, que ela reencontrara, agora já não usava mais o andador e andava assim normalmente. Exatamente por isso, a minha tia perguntou preocupada para ela: mas, dona Berenice, é longe aonde a senhora quer passar comigo? A dona Berenice falou para minha tia que era longe sim, mas que ela não ficasse preocupada, ficasse tranquila, que ela não iria sentir a distância. A minha tia nada entendeu, mas resolveu seguir os passos da amiga. A minha tia relata que não demorou nem 5 minutos e chegaram. Era um chaveiro, e no fundo desse chaveiro estava fechado, era de noite. Estava escrito chaveiro na frente, mas tudo fechado. E no fundo desse chaveiro havia um quartinho. Foi quando a dona Berenice falou para minha tia: olha, Rosita, eu quero que você avise o seu sobrinho que o tarado que me atacou, ele mora aqui. É aqui que ele mora. Na hora, minha tia estremeceu. Ficou, lógico, com medo. Mas dona Berenice falou para ela que se acalmasse, que ele não iria ver nem ela e nem a minha tia. Ele não veria nenhuma e nem outra. E foi nessa hora que a dona Berenice, ela tocou assim na muleta que estava usando a minha tia e, repentinamente, a minha tia se viu no mesmo lugar que havia encontrado a mulher minutos atrás. Nesse lugar, a dona Berenice se despediu da minha tia e falou que ela ia para casa e que minha tia fosse então à igreja e que a minha tia também não esquecesse
de rezar por ela na igreja. A dona Berenice agradeceu e saiu. E a minha tia foi para a igreja. Mas a tia Rosita, ela não conseguia se concentrar em nada do culto. Ela só ficava pensando no chaveiro onde havia estado com a dona Berenice, que ficava no centro da cidade. E era longe. E como ela fez aquele trajeto de uma maneira tão rápida, e especialmente foi rápida a volta para o lugar que ela estava. Naquela noite, a minha tia, quando voltou para casa, a tia Rosita me ligou e falou sobre o ocorrido. Na hora, eu sinceramente, quando eu recebi o chamado e o que dizia a minha tia, eu achei que a minha tia tivesse enlouquecido ou estivesse caducando, se bem que ela ainda era nova para isso. Tinha apenas por volta de 64, 65 anos a essa altura. Mas é que eu já sabia que dona Berenice havia morrido e ela não. Como é que ela encontrou a dona Berenice? Eu também não quis assustar a minha tia. E no outro dia, eu peguei o meu carro bem cedo e fui até a casa da minha tia Rosita. Tia, a senhora me ligou ontem? Que história era aquela? E ela repetiu toda a história, ipsis literis. Ela repetiu a história inteirinha da noite anterior. E eu vi que a minha tia estava em estado normal. Fiz outras perguntas para ela e ela me respondeu a tudo de maneira certeira e com firmeza. Eu fiquei na minha. Na hora do almoço, eu chamei meu amigo Silas, investigador da Polícia Civil, e eu fui com ele até o tal do chaveiro citado pela minha tia. Vai que... Vamos lá, Silas. Mas eu preparei o Silas dizendo que podia ser um alarme falso, porque a história me havia chegado de um jeito muito estranho, muito maluco. O Silas, você sabe como é que é, homem experiente, investigador experiente, ele bolou tudo. Chegou lá no chaveiro, ele pediu que o chaveiro copiasse uma chave para ele. E ele percebeu que o chaveiro ficou muito nervoso, porque o chaveiro o reconheceu como sendo da polícia. O chaveiro aceitou o serviço, fazer a cópia da chave, mas ele ficou muito nervoso. Foi quando o Silas ele ligou para a PM. E sabendo que os policiais já estavam a caminho, o Silas viu uma senhorinha passando assim na calçada. E ele chamou aquela senhora. Por favor, minha senhora. Ele chamou a senhora veio de encontro ao Silas. E aí o Silas, segurando assim no ombro dessa senhora, ele falou pro chaveiro: olha aqui, escuta bem que eu vou te falar. Nessa aqui, quer dizer, mostrando a senhora que ele tinha encontrado aqui naquela hora. Nessa aqui, você nunca vai pôr a mão, você tá ouvindo? Ele falou assim, meio sério, meio na brincadeira. Sabe a inteligência do investigador? Olha aqui, tá vendo essa senhora aqui? Ó, nessa aqui, você nunca vai colocar a sua mão, você tá escutando? Tá ouvindo? Pronto. Foi a frase que fez a casa cair. A casa daquele sujeito. Ele se apavorou, quis fugir, quis correr. Silas sacou uma pistola e o fez parar na hora. No mesmo instante, chegava a viatura da PM e finalmente o sujeito foi preso. Era ele. Era exatamente ele. O sujeito que já havia estuprado e matado na nossa cidade. E de acordo com as nossas contas, atacado pelo menos quatro mulheres. E o ciúme foi fatal, a dona Berenice também morreu em função disso. O juiz Venceslau acusou aquele sujeito por 2 crimes de morte, fora os outros crimes cometidos. Naquela época não era, mas hoje, crimes hediondos. Embora sempre tivessem sido crimes hediondos, pelo seu teor, pela sua maldade. Mas o fantástico disso tudo é que o desfecho dessa história foi totalmente sobrenatural.
Quando eu revelei para minha tia que a dona Berenice estava morta havia mais de um mês, ela ficou pasmada. A amiga veio do outro lado do mistério para revelar onde se escondia o tarado, o depravado sexual da nossa cidade. E assim, evitando que tantas outras vítimas fossem atacadas por ele. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, agradeço demais a atenção de todos e prometo a você que muito brevemente eu quero estar aqui de volta para relatar outros casos que eu acompanhei naquele fórum, sendo escrivão daqueles 3 juízes. Tenho outras histórias impressionantes para contar. Espero que vocês tenham gostado do meu jeito de narrar histórias. Aguardem o meu retorno.